Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Leti, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de Drácula, de Bram Stoker, que foi a minha leitura mais recente. Eu demorei 2 semanas pra ler esse livro, foi até bem rápido. Foi o meu primeiro contato com um romance epistolar. Eu achei que eu ia demorar bem mais por conta disso, porque eu tinha certo medo de ler as coisas por meio de diários e relatos e cartas. Mas deu tudo certo e esse livro até que teve uma nota bem boa. No final do vídeo eu vou falar a nota dele pra vocês. E tem lá no meu Instagram também, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais. Estão aqui, é só ir lá e conferir os outros vídeos que eu falei de Drácula. Bom, escrito em 1897, Drácula é um romance de terror gótico que retrata a era vitoriana na sua melhor forma, por meio de cartas e diários trocados entre os personagens mesmo. Apesar de tudo que a gente vê por aí sobre Drácula nos filmes e nas séries que já foram retratados, esse livro não é somente sobre o vampiro e a sua história, mas sim um romance sobre como o amor pode vencer e proteger as pessoas de um destino cruel. Afinal, nós estamos falando de um dos livros de terror mais vendidos do mundo e que ganhou já diversas adaptações e tem várias edições à venda por aí. Logo no início do livro, a gente é apresentado ao Jonathan Harker, que nos conta por meio de seus relatos no seu diário sobre a viagem dele de negócios para a Transilvânia para resolver umas pendências do Conde Drácula, já que ele tá de mudança para Londres. Logo no começo a gente já consegue perceber também toda a superstição que tem por trás da figura do Conde Drácula e inclusive demonstrada pelos camponeses que moram ali perto do castelo, já que eles têm os seus próprios meios e sinais de proteção contra o mau agouro que é o Drácula. Conforme o tempo vai passando, o Jonathan vai percebendo alguns hábitos estranhos que o Conde tem. Ele não come com ele as refeições, ele fica a noite em claro conversando com o Jonathan. Em todos os relatos do Jonathan são passados, na verdade, durante as madrugadas que ele fica conversando com o Drácula. E ele não aparece durante o dia, o que o Jonathan acha bem bizarro, porque ele vive procurando o Conde pelo castelo. E as coisas vão ficando tão bizarras ao ponto do Jonathan perceber que ele está sendo tratado como um prisioneiro dentro do castelo do Conde Drácula. Enquanto várias coisas bizarras estão acontecendo com o Jonathan lá na Transilvânia, a noiva dele, Mina, tá em uma viagem com a amiga dela pra Whitby esperando ele voltar. Porém, lá também acontecem vários eventos bizarros e sobrenaturais com a Lucy, que é a amiga da Mina. E assim a gente já conhece também os outros personagens que vão aparecendo ao decorrer do livro e que vão montar o nosso esquadrão anti-vampiro. São eles o Dr. Seward, o Lord Godalming, o Quincy Morris e, pasmem, o Dr. Van Helsing. Juntando esse grupo todo, eles vão sair por aí para impedir o Drácula de ir atrás de mais sangue do que já foi derramado até a metade do livro. Quando eu comecei a ler esse livro, eu levei um choque, porque eu realmente gostei muito da narrativa epistolar e de como as coisas iam acontecendo dentro dos diários, o que é um ponto super importante da história, inclusive. Tudo é muito bem construído entre si e se conecta no final, mesmo que a gente tenha 3 ou 4 pontos de vista diferentes ao decorrer do livro inteiro. Isso é muito importante para criar a tensão também que vai ocorrendo conforme os capítulos vão passando, porque o autor te mostra tudo o que está acontecendo no início, depois muda a narrativa, muda os personagens e muda o foco, e os personagens não fazem ideia do que está acontecendo, mas o leitor sabe. A evolução dos personagens também é um negócio excepcional, e é por isso que Drácula não é uma história somente sobre o vampiro, mas sim sobre as pessoas que estão ali ao redor tentando acabar com ele. Até porque aparecem várias superstições sobre os vampiros que a gente já conhece, como o uso de alho, ou até mesmo a estaca no coração para poder matar eles. Sendo assim, os personagens têm ferramentas para poder acabar com ele, mas o que te pega é como que eles vão usar isso para poder pôr um fim no Drácula. Não posso deixar de falar também dos meus personagens favoritos na história, que foram o Dr. Seward e o Dr. Van Helsing. Eu nem sabia que o Van Helsing era uma invenção do Bram Stoker. Eu acho que esses personagens tiveram um papel principal na história, principalmente porque eles mostram como a ciência pode andar do lado sobrenatural também. O Dr. Seward, ele é médico e ele é o dono de um sanatório, inclusive ele é o responsável por cuidar de tudo o que acontece com a Lucy, e vendo a situação dela, ele chama o Dr. Van Helsing, que foi professor dele quando ele estava estudando medicina ainda, e que inclusive tem tantos títulos que nem o livro pode citar todos. E o Dr. Seward ainda conta com um personagem a mais nos relatos dele, que é um paciente que ele trata lá dentro do sanatório. E ele rouba a cena bastante, eu pelo menos gostei muito das cenas em que ele aparece, mas eu não posso comentar nada sobre o personagem porque senão é um spoiler.
Esse livro é uma montanha-russa de eventos e eu acho que isso é por conta dos vários personagens que aparecem e das várias perspectivas que a gente pode ter conforme vão passando os relatos nos diários e as cartas que eles vão trocando entre si. Achei o final bem enrolado, parece muito mais do mesmo que aconteceu lá pro meio do livro e poderia ter sido bem mais trabalhado se não tivesse focado tanto na trajetória deles até o Conde Drácula. Por isso que eu dei 4,5 estrelas e um coraçãozinho preto, porque eu favoritei esse livro demais. Além de ter sido meu primeiro romance epistolar, também foi o meu primeiro clássico do terror, que nem foi tão terror assim. Esse livro aqui é pra quem gosta de ler o gênero e não quer levar susto e nem ter medo de dormir à noite com a luz apagada. Esse livro já estava na minha lista há muito tempo e eu adoro uma boa caçada de gato e rato, ainda mais com o clima da Londres do século XIX, então foi uma experiência muito boa de se ler. Eu li Drácula nessa edição aqui da Pé da Letra porque eu me neguei a gastar horrores com o livro que eu tinha medo de ler e não gostar, mas hoje eu gastaria brincando R$60 em uma edição de luxo da Dark Side. Falando um pouco sobre a edição, eu não tive problema nenhum com a tradução desse livro, mas a diagramação pode acabar incomodando um pouquinho, porque eu percebi várias mudanças de fonte conforme o texto ia passando, mas não é nada que assuste mais do que a cena que o Jonathan relata da parede lá no início do livro. Se você quiser ler Drácula, eu deixei os links para você comprar ele aqui embaixo. E se você quiser ficar de olho nas promoções de livros de terror, thriller e romance policial, é só entrar no meu canal de promoções lá no Telegram e acompanhar. Então foi isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece de ir lá me seguir no Instagram e no TikTok para poder saber mais sobre as minhas próximas leituras. Eu tô sempre atualizando os meus stories por lá. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Até mesmo um cético que não consegue enxergar nada além de uma paródia de verdade amarga em qualquer coisa sagrada ou emotiva teria ficado comovido se pudesse ver aquele pequeno grupo de amigos amorosos e dedicados ajoelhados ao redor daquela dama abatida e melancólica, ou se pudesse ouvir a ternura na voz de seu marido, enquanto, em um tom tão carregado de emoção que teve que parar muitas vezes, lia o panegírico simples e belo.